Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma configuração default simples que eu utilizo nos meus projetos, tá? Nos meus apps de teste que eu vou fazendo aqui. Primeiramente, o link do repositório desse conteúdo vai estar aí na descrição do vídeo, deem uma olhada, tá? Eu tenho aqui eu criei um repositório só para códigos Django open source, vocês podem estar baixando e utilizando aí nos seus projetos, vai ter bastante conteúdo, tá? Então vamos lá. O que seria essa configuração default simples, pessoal? Eu vou fazer um vídeo do simples e também uma configuração que eu utilizo para projetos meio que reais também. Mas nesse vídeo a gente vai configurar o app, o projeto, os settings, que eu faço a configurações dos arquivos estáticos. Eu mudo o idioma para português, aí depende, né? Português ou inglês. Por mim, meio que tanto faz. E eu configuro o Bootstrap. Nesse caso, eu sempre utilizo o Bootstrap na maioria dos projetos para CSS, tá? Mas poderia ser qualquer outro, poderia ser o Buma, Tailwind, alguma coisa assim. Eu não ligo muito não, eu uso o Bootstrap, que facilita muito a vida, tá? E vamos configurar uma view para estar testando essa nossa configuração. Então vamos lá, a gente vai criar o nosso ambiente virtual para estar instalando as nossas dependências e não ocorrer o risco de corromper alguma biblioteca que está instalada local no nosso computador, e isso também não dá conflitos com os outros projetos, né? Então a gente cria um ambiente virtual para esse projeto, aí no outro projeto cria um outro ambiente virtual e assim vai, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu tô aqui com a minha colinha, costumo documentar tudo que eu vou fazendo, né, de aplicações, scripts, customização. Eu documento para ficar mais fácil para eu consultar depois, né, nos meus projetos futuros. Mas vai estar o repositório aí para vocês, vai ter o vídeo. Então vamos lá. Primeiro, você precisa ter o Python instalado no seu computador. Você dá aqui um Python -v e você consegue ver a versão do seu Python. Lembrando, no Windows, para você criar uma virtual env, você precisa fazer esse seguinte código aqui, ó, esses dois. Um para criar, o outro para ativar. Se você tiver no Linux, o Linux ele é um pouco diferente. Se você quiser utilizar o virtual env, você precisa instalar ele, se você não tem. Chama pip install virtual env. Aí você roda virtualenv.env e para ativar é source.env, que é o nome da sua env que você criou aqui em cima, bin/activate, tá? Eu vou ativar aqui. Quando eu ativo, no meu VS Code ele fica assim. Provavelmente em outros terminais também ele demonstra assim como ativado. Feito isto, a gente vai instalar os pacotes. Eu costumo instalar os dois por padrão, tá? Porque tem a aplicação que eu vou utilizar a imagem, trabalhar com renderização de imagem, então eu já instalo já o pacote Pillow que ele vai exigir aí no decorrer do projeto, tá? Então eu instalo os dois e eu também rodo depois o pip freeze requirements, tá? Para criar o meu arquivo txt. Isso é bom porque se eu for rodar o projeto em outra máquina, eu não preciso ficar instalando um por um. Eu tenho esse arquivo com todas as minhas dependências, eu rodo o meu arquivo com os requirements. Para você rodar é pip install -r, bota o requirements.txt e você dá um enter e ele já vai instalar. No meu caso aqui eu já instalei, então ele já deu essa mensagem. Essa mensagem aqui de notícia, ele é um alerta que ele tá avisando que tem um novo release do pip. Eu acho que eu vou instalar isso aqui, senão vai ficar aparecendo toda hora e enche o saco, né? Bom, feito isso, pessoal, a gente vai criar o nosso app, tá? O nosso aplicativo. Eu tenho aqui um código meio pronto. Isso que eu tô fazendo tem na documentação também, tá? De criar um app. Eu fiz aqui, eu rodei Django Admin, Start Project. Esse eu dei o nome de Core, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Esse ponto é para ele não criar uma subpasta, tá? Ele cria a pasta Core e já o maneja aqui na pasta raiz. Senão ele criaria, se tirar esse ponto, ele criaria Core e depois a aplicação. Certo? Se eu rodar agora a aplicação, ela já tá meio que funcionando. Ele deu essa mensagem por causa dos migrations, tá? Mas a aplicação já tá rodando aqui, certo? Bom, agora vamos criar a nossa configuração, na verdade. Vamos configurar os nossos settings e nossos arquivos estáticos aqui, tá? Eu tenho aqui a minha colinha que eu sempre coloco de início, tá? Então aqui em sets, o que eu faço? Eu importo esse OS aqui, os meus base dirs, deixa eu desligar isso aqui. Configuro aqui, que é o templates e a pasta statics, tá? Database, eu também já arrumo aqui, ó, onde minha base de ele vai procurar pelo esse arquivo, que é o DB, né? Também o idioma, esse idioma é opcional, tá, pessoal?
Opcional, eu deixo português. É opcional, mas se você quiser utilizar português e inglês, eu vou estar deixando aí um vídeo para vocês, internacionalização, tá? Aqui no Django, onde eu ensino aí para vocês a traduzir o seu projeto. É bem legal também. Os nossos arquivos statics, tá? Static roots a gente substitui aqui. Ó, static roots é static, que ele vai procurar, e ele vai salvar todos os arquivos statics aqui nessa pasta. Mídia é a mesma coisa, mídia. Se a gente tiver aí um modelo que tenha imagem ou arquivos, quando a gente salva o modelo, ele vai salvar nessa pasta mídias, tá? Ele vai aqui que ele vai procurar, certo? Bom, os arquivos estáticos e configuração dos sets estão configurados. Agora aqui no nosso projeto urls.py, a gente vai copiar esse código aqui, porque a gente tem que dizer na nossa urls patterns, a gente tem que colocar estéticos urls e mídia url, né? Essas duas tags. Eu vou tirar esses comentários, tá? Feito isso, o nosso próximo passo, pessoal, é criar o nosso aplicativo. Nosso aplicativo, eu vou rodar esse comando, eu vou chamar de MyApp, mas o nome é independente, você pode colocar o nome que você quiser. Vou chamar de MyApp, ele já criou aqui. Aí aqui no nosso settings.py eu vou registrar o nosso app, MyApp, dessa maneira, certo? Aqui na nossa URLs, a gente deixa aberto por enquanto e vamos configurar a nossa view, né, o nosso template. Lembrando, eu estou utilizando o Bootstrap, então aqui no nosso app eu vou criar aqui um novo arquivo, nova pasta, na verdade, chamada templates, certo? Lembrando, todos os nossos templates, ele tá sendo buscado aqui nessa pasta, porque a gente configurou aqui em cima o nosso template dir, que os templates procurar aqui na nossa base dir, tá? Então, eu posso colocar essa pasta em qualquer lugar do meu projeto, que ele vai buscar os templates aqui, tá? Bom, aqui eu vou criar o nosso template base, novo file, base.html. Eu já tenho aqui a minha colinha pronta, eu copio, fechou, certo? Agora a gente vai criar uma view aqui, ó. Eu vou chamar aqui um template de index, tá? Um template exemplo, tá, pessoal? Esse template exemplo, eu tô pegando aqui o meu conteúdo, a base, eu tô colocando um título e um bloco para colocar página inicial. Simples assim. Esse extend, o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando de forma dinâmica, tá? No conteúdo base. Assim eu não preciso ficar copiando toda essa configuração toda vez que eu criar um template, né? Fica muito maçante. Então, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó, e colocar aqui. E o título aqui, tá? É a mesma coisa, certo? Feito isso, já criei aqui o meu index. A gente vai criar a nossa view para renderizar isso. Tem aqui a minha colinha. Eu chamei de mySite, render, e chamei o template, chama index, tá? E chamei o meu template aqui. Aí a gente vai criar um arquivo chamado urls.py, e aqui nesse urls, pessoal, a gente vai ter um path que vai chamar aquela função mySite. Eu coloquei aqui um nome para chamar as tags lá no Django. Só que para usar essa rota, se a gente rodar o nosso projeto, não vai estar funcionando ainda, né? Porque a gente precisa registrar essa URL do nosso app aqui na nossa configuração do nosso projeto. Como que a gente faz isso? A gente adiciona a URL do app aqui, ó. Apps, myapps, URLs, certo? E não esquece de colocar include aqui, que a gente tá incluindo. Feito isso, a gente já consegue testar Make Migration e o Make Migrate e o Run Server. A gente roda a nossa aplicação. Se eu testar aqui, ó, página inicial, certo? Olha que interessante. Eu tenho aqui a página inicial, eu tenho o meu body, o meu head, ó, como eu mostrei para vocês, ó, ele renderiza o meu conteúdo, né? Eu dei um extend aqui, ó. Ele pega o meu base e eu pego todos esses blocos e coloco aqui, preencho aqui, certo? Assim não precisa ficar replicando esse template em todos, né? Ele tem na documentação do Django, acho que é páginas dinâmicas, alguma coisa assim. Bem legal. Bom, então esse aqui é o meu padrão de projeto simples que eu utilizo. Com base nisso, eu crio os meus modelos, meus testes, faço aqui os scripts, as coisas. Bom, pessoal, é isso. Vai estar aqui na documentação para vocês darem uma olhada. Ah, e detalhe também que eu esqueci de adicionar aqui. É o git ignore. Então você vai criar aqui
um novo file chamado .git ignore, e aqui a gente coloca esses comandos aqui, ó. Aí aqui, pessoal, é simplesmente para não ir no commit algumas coisas que não precisa, né? Por exemplo, o banco de dados, os arquivos de mídia, database, os arquivos temp. A gente coloca aqui no git ignore, tá? Ele já reconheceu aqui que só vai mandar os arquivos realmente importantes do projeto, né? A venv, né, que não pode ir junto, que não tem necessidade. E vamos fazer o git aqui, ó. Ó, é git add para adicionar tudo, tá? Git commit e o nome da configuração simples, ele cria os arquivos lá no nosso repositório. Git push origin, tá? Ou só git push ele já vai também. E se eu acessar esse repositório, ele tá aqui os arquivos, ó. Certo? Pode adicionar um readme também, não tem problema. Ó, adiciona um readme. Certo? Bom, esse repositório vai estar aí na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada, tá? Essa configuração simples que eu utilizo, tem a configuração mais complexa, onde tem mais coisas que eu vou adicionando, né? A parte de internacionalização, tem as variáveis de ambiente, tem um monte de configuraçãozinha de detalhes. Eu posso até trazer um vídeo sobre isso, tá? Por partes. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.